Mestre e de Nossa Mãe Maria Santíssima, e em particular do sublime patrono de nossa entidade, Allan Kardec, damos início à nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro André Luiz Bordini. Boa noite. Chegamos ao último estudo do ano. E lembrando o poeta Vinícius de Moraes, no seu poema Haver, em que ele fala da morte, ele diz o seguinte, que quando enfim eu estiver velho ou doente e a morte vier me visitar, achando que é a minha última amante, mal sabe ela que ela apenas é a minha mais nova namorada. Né? Então a gente vai fazer isso com o ano que está nascendo aí. Né? Ao invés da gente falar do ano que termina, da gente ficar triste pelo que termina, a gente vai ficar enamorado do que começa. Né? A gente termina esse aí, né? Tenta esquecer um pouquinho as mágoas, os problemas, as tribulações, e tenta se enamorar desse que começa. Afinal de contas, para que serve o ano? Para a gente poder se organizar e viver a ilusão de que tudo vai mudar agora. Né? E por que é uma ilusão? Porque de verdade, nada vai mudar. Né? A rotina é a mesma, daqui a pouquinho a gente está trabalhando tudo igual, né? Acordando no mesmo horário, fazendo o mesmo trabalho, e o salário, ó, né? Para alguns é grandão, para outros é menor um pouquinho, né? Mas é aquele batidão, fora que agora em janeiro tem o IPVA, o seguro obrigatório, o IPTU, quer dizer, começar o ano não é muito confortável, não é muito simpático, né? Mas há quantos anos a gente enfrenta tudo isso e, na verdade, perto de problemas tão graves, tão tristes, que a gente vê por aí, que às vezes a gente passa também, isso acaba não sendo nada. Na verdade, em geral, a gente dramatiza um pouco as coisas. Mas o que há de útil nessa divisão de tempo? Ela é útil para que a gente se organize, né? Se organize mentalmente, se organize afetivamente, psicologicamente, racionalize algumas coisas, né? Então, da mesma maneira como a gente sempre está deixando a dieta, não é? A reeducação, agora a dieta tem um nome mais bonito, chama reeducação alimentar. Eu adoro isso, né? Reeducação alimentar, né? A gente deixa para segunda-feira, deixa para depois do feriadão, a gente deixa um monte de coisa para o ano que vem, né? Aliás, a gente dá uma espremida num monte de coisa, né, no ano que se finda, fala, já está acabando mesmo, eu entrego as muletas. Tem gente que fala assim, entrega as muletas, né? Jogo as muletas, porque é como se, já é um restinho mesmo, né? Não vou fazer esforço nenhum, e depois, o ano que vem, eu começo tudo de novo, né? E vou tentar fazer alguma coisa diferente. Na verdade, esse ano que se inicia é muito parecido com o dia que se inicia. A gente tem a bênção da noite na nossa vida, mais do que do dia. Por quê? Porque nada melhor para a gente esquecer alguns problemas, melhorar um pouco a nossa condição do que uma boa noite de sono. E quando a gente tem uma boa noite de sono, o dia seguinte se manifesta como uma esperança de renovação, não é? Então, é sempre bom acordar no outro dia. Tem gente que acorda no outro dia e vê o tempo nublado, aí já fica de mau humor, né? O tempo nublado, tem gente que precisa do sol para ficar bem, mas o sol sempre está lá, mesmo que por trás das nuvens, etc., está o solzinho lá, iluminando o nosso dia e dizendo assim para a gente, começamos uma página nova. Como que você vai escrever essa página nova? O que você vai fazer
nesse dia que começa. Às vezes a gente consegue fazer o que queria, às vezes não consegue. Quando não consegue, pode ser porque a gente não conseguiu mesmo, e pode ser porque alguma coisa fora de nós, alheia a nós, nos impediu de fazer alguma coisa. Ou seja, a nossa existência é sempre uma equação entre o nosso desejo e aquilo que o mundo possibilita que a gente faça. No entanto, tem nos preocupado, de certa forma, uma tendência pessimista do mundo. E por quê? Porque realmente a gente tem visto problemas, né? A gente liga a TV, vê um monte de coisa chata, ruim, transita aí pela rua. Hoje cedo estivemos eu e a Deia, minha companheirinha aí, né? A Deia, nós estivemos lá em Sacramento, Minas Gerais, no culto do seu Eurípides, né? Eurípides é nosso amigo aqui, né? Mentor, Eurípides Barçanufo. Estivemos lá, e aí passamos o dia com os companheiros lá de Sacramento, com os familiares de Eurípides, e aí no meio do almoço, alguém diz assim, olha, essa noite tentaram entrar aqui no Centro Espírita. Quer dizer, os ladrões já estão entrando no Centro Espírita em Sacramento, Minas Gerais. E o meu sonho era me mudar para Sacramento, porque lá é uma terra tranquila. Ou seja, eu já, né, tive um banho de água fria, mas até aqui, quer dizer, e o que eles roubaram? Sabe o que eles roubaram? Mensaginha. Eu achei uma beleza. Eu não sei se eles vão ler, mas levaram um monte de pacote de mensagem, levaram tecido, não é, que era para costura das gestantes lá, que a casa faz um trabalho. E aí a gente fala, meu Deus, mas até aqui, quer dizer, a bandidagem, a violência, o crime, não é? Está chegando em todos os lugares. E a gente ouve isso, e o perigo é a gente realmente acreditar que o mundo está muito ruim, quando na verdade, de verdade, o mundo está muito melhor, apesar de tudo isso. E quem afirma isso? Não sou eu, quem afirma isso são os nossos mentores espirituais, né? Então Emmanuel, através do Chico Xavier, num livro bastante pertinente à noite de hoje, que é o Livro da Esperança, ele nos dá uma mensagem cujo título é No Reino em Construção. Então eu vou ler alguns trechinhos e comentar. Ele começa dizendo o seguinte: escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada, e costumas dizer que a terra está perdida. Quer dizer, se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente já ouviu isso esse ano? Nossa, a terra está perdida, o mundo está perdido, as coisas estão perdidas, né? E aí ele contrapõe isso, e ele diz assim: observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Quer dizer, para que o mundo do porvir, o mundo seja melhor a cada dia. Compulsaste as folhas da imprensa. Então vamos pensar, não só no jornal, na revista, mas na TV, nos programas que a gente vê e nas conversas, né, nas mesas dos restaurantes, do dia a dia, no ponto de ônibus, quer dizer, né, nos encontros sociais. Lendo a história do autor de Homicídio Lamentável, e sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. E aí vem o remate. Recorda, contudo, a gente vai ver que nas expressões dos segundos parágrafos do Emmanuel, tem sempre uma adversativa, né? Ó, contudo, porém, mas, todavia, entretanto. Então a gente está no segundo aqui, ó. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Então tem muito adolescente aí
no crime, tá? Mas tem muito mais estudando, trabalhando, ajudando a família, não é? Tendo uma vida boa, normal, não é? Lutando para ser feliz, ganhando a vida. Quando alguém fala, a adolescência está perdida, não é o que a gente vê, né, toda hora. Quer dizer, tem, mas sempre teve. A gente tem estado com garotos de 16, 17, 18, 19 anos, adoráveis, educados, gente boa, lutando às vezes para fazer uma faculdade, para trabalhar, conseguir um bom emprego, não é? Ter uma vida afetiva, não é? Plena, saudável, não é? Que tem uma boa relação com a família. Então, só que isso não chama atenção. O que chama mais atenção, né, em geral, são os aspectos mais lamentáveis, mais perversos da nossa realidade, né? Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admite-se que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de degeneração do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas através do trabalho e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce para integrarem dignamente a legião do progresso. Então, o que tem de jovem, de adolescente que trabalha, que ajuda no orçamento familiar, que ajuda a criar, né, irmãos e etc., nossa, é muita gente. Só que os jornais, as revistas não falam disso, porque realmente não é interessante, não chama atenção, né? Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos, e ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Aliás, o Chico Xavier, quando a gente ia a Uberaba, tem uma situação muito interessante, que uma vez a gente saiu de madrugada lá do grupo da prece, e perto do grupo da prece tinha uma boate, que funcionava até de manhã. E aí um dos companheiros, ao verem o pessoal saindo da boate, etc., virou para o Chico e falou, aí Chico, olha o pessoal aí saindo da boate, com tanto trabalho no bem para fazer, né? E o Chico ouviu, virou e falou assim, pois é, meu filho, eles vão à boate, e nós estamos estudando tanto e continuamos boateiros. Que interessante. Quer dizer, eles estão lá, mas não estão te julgando ou condenando, olhando o que você faz. E você que está se achando tão melhor, está julgando, apontando e cuidando da vida deles, da qual você não tem nada a ver com isso. Esse foi o recado do Chico. Quer dizer, pode ter gente ali que está em situação moral muito melhor que a sua, sem estar fazendo graça. Eu aprendo muito com os adolescentes. Eu vou usar uma fala de adolescente, pagando de bonzinho, não é assim que a moçada fala? Né, de santinho, e de repente alguém está ali, e é uma pessoa ótima, tal, e você está julgando, né? E é o que o Emmanuel está trazendo para a gente aqui, ó. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto dos linotipos, em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam assegurados. Então a gente nota e presta atenção no pessoal que está nos bares, etc. Mas ninguém presta atenção no pessoal que está no hospital trabalhando. E tem milhões de pessoas no mundo inteiro trabalhando à noite nos hospitais, limpando os doentes, né? Cuidando, quer dizer, nas UTIs, nas enfermarias, né? Gente que está cuidando para que a energia chegue até nós, lá nas
usinas hidrelétricas, né, para que não nos falte a energia. Eu acho muito interessante, eu moro perto de uma feira, e como eu estou ficando velho, eu às vezes acordo de madrugada para fazer xixi. Umas 3h30, por aí eu acordo. E aí eu já ouço o pessoal montando as bancas da feira. E eu fico penalizado. Falo, gente, para eles estarem 3h30 da manhã começando a armar as barracas da feira, que hora que eles acordaram, né? E para quê? Para que a gente possa ter lá o fruto fresquinho, a verdura fresca, o alimento de boa qualidade. Quer dizer, tem muita gente trabalhando enquanto a gente está dormindo. A gente nota gente cometendo crimes, o tráfico, bandido, etc., mas tem milhões de pessoas ralando, não é? E que a gente não presta atenção, né? O mundo tem essa parcela. Marcaste o homem afortunado, que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice, e esposas a convicção de que todas as pessoas ricas são modelos completos de avareza e crueldade, que é uma tendência mesmo, né? Quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, quando as pessoas começam a ganhar, é muito comum elas ficarem avarentas, com medo de perder, não é? Tem gente que, né, apronta uma briga por qualquer R$5, R$10, etc. E para esses a sugestão é ver o filme que vai ser lançado agora o ano que vem, uma nova adaptação de Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, que trabalha a miséria humana mesmo. Aliás, falando em Victor Hugo, a Folha de São Paulo publicou essa semana uma matéria muito interessante, que na casa de Victor Hugo em Paris, que é um centro cultural, foi aberta uma exposição só com fotos de materializações de espíritos feitas pelo Victor Hugo em sessões mediúnicas domésticas com a família dele. Ele tinha um médium. Vocês viram na internet? Como vocês estão moderninhas. Muito bem. E aí, é bacana, não é bonito? Tem na internet? É só no Google, Mr. Google lá, exposição, Victor Hugo. Depois passa para a gente o site, o endereço. É muito interessante, uma crítica muito interessante. Inclusive eles citam Charles Richer, que é o grande pai da chamada metapsíquica no século XIX, contemporâneo de Allan Kardec, e fotos muito interessantes de materialização de espíritos. Isso na França é novo, porque os franceses têm um certo preconceito com o espiritismo, né? Eles não gostam muito, apesar de ter nascido lá, é pouco divulgado lá, e isso, né, reflete uma certa abertura ao diálogo sobre, não é, o espiritismo, espiritualismo e assim por diante. Olha que coisa boa, não é? Nem tudo está perdido. Considera, no entanto, ó, adversativa aí, no entanto, entretanto, né, todavia, né, mas, porém, contudo, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente guardando dinheiro e que vai desencarnar, né, em desespero, falar, mas e agora, né? O que eu faço com a conta no banco, os imóveis, etc., porque não vai servir muito para nada, né? Porque a gente chega lá, sabe lá Deus em que circunstâncias, e é bom chegar quietinho, humilde, aceitando o lugarzinho que tiver. Mas não dá para eu comprar aí uma vaga? Não tem jeito. E se te venderem, se tiver desencarnado, vamos supor que você chegou em casa hoje e desencarnou. Vocês não gostaram do exemplo, né? Você chegou em casa hoje e desencarnou. Aí você se vê lá no mundo espiritual. Aí você lembra da palestra. Aí vem alguém e fala, eu te vendo um lugar na fila. É obsessor. Ele está tentando te enganar.
Não é um espírito mentor, isso não existe lá, né? E se você está nessa companhia, porque você desencarnou em péssimas condições, né? Então, faz o seguinte, reza um Pai Nosso, eleva o pensamento, procura algum familiar desencarnado, amigo, que possa te ajudar em boas condições, porque a sua situação está lamentável lá no mundo espiritual. Então, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Colocar um pouco, não estou falando tudo, mas uma parte do nosso dinheiro, se Deus nos dá a bênção de ganhar um pouquinho a mais do que a gente precisa, é legal dividir um pouco com quem está precisando, com quem está passando fome, em situações. E às vezes, gente, tem gente muito próxima da gente que está em condições assim e que tem vergonha de pedir. Mais até do que os que estão nas calçadas, nas ruas, etc. Então a gente fica atento, descobre lá aquele parente, aquele amigo, que às vezes está em condições difíceis, e dá um jeitinho de ajudar sem ninguém saber, etc. É bom, né? Isso faz bem para a gente, faz bem para o mundo, nos ajuda a desapegar um pouquinho, né? A lidar melhor com a impermanência, o desapego, né? Às coisas do mundo. E aí o Emmanuel faz um fechamento. Como que ele fecha? Ele fecha assim, ó. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Ou seja, não generalize. Não é porque tem bandido que todo mundo é bandido, não é porque tem gente avarenta que todo mundo é avarento, não é porque tem gente, né, má, perversa, que todo mundo é mau e todo mundo é perverso. Tem de tudo no mundo. No mundo há de tudo. Nós estamos num barco cujos, né, passageiros aí têm diversas origens, atribuem diversos sentidos, têm objetivos diferentes, estão em momentos diferentes. Às vezes o companheiro que está do lado não consegue ver o ângulo que a gente está vendo. E às vezes a gente não está conseguindo ver também o ângulo que ele está vendo naquele momento da existência dele, nas necessidades dele, nas condições dele. E o grande desafio é a gente ter essa paciência uns com os outros. Como aquelas baleias que precisam se atritar para, né, diminuir a rigidez da couraça, senão elas morrem rígidas. A gente vai se trombando, não é? E vai se lixando uns aos outros, aparando as arestas, tentando entender, tentando conviver, aceitando a diferença, por mais difícil que pareça, mas não tem outra saída. É assim que o mundo se constitui. Se não for assim, nós vamos criar não a Terceira Guerra Mundial, mas pequenos fragmentos de guerra singulares nas nossas experiências familiares, pessoais, em torno de nós. E aí o Emmanuel então diz o seguinte: pense em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento de um futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então, o que é o mundo? O mundo não existe sem o homem. O mundo é o homem. E se o mundo está ruim, é porque a humanidade está com algum problema. E nós somos a humanidade. Então, a melhor maneira da gente começar a mudar alguma coisa é no nosso universo pessoal ali, tentando ser menos pesado na convivência do dia a dia e lembrando da máxima de Paulo de Tarso, que eu sempre recordo aqui. Sigo para o alvo. O que é o alvo? O alvo é desencarnar em situação espiritual melhor do que nós reencarnamos. Então, se alguém construiu aí, né, uma vida cheia de bens materiais, mas está desencarnando em condições espirituais piores, foi uma existência malograda, foi uma existência perdida.
independente da nossa condição, se a gente está casado, está solteiro, se está rico, se está pobre, se está bonito, se está feio, se está jovem, se está velho. O escopo da vida no mundo, o sentido da existência, sob a leitura, sob a ótica da doutrina espírita e do cristianismo, a partir da doutrina espírita, nós precisamos desencarnar em condições de espiritualidade melhores do que nós reencarnamos. E para isso, se a gente puder conviver melhor com as pessoas à nossa volta, se a gente puder ter um pouquinho mais de consciência daquilo que ainda a gente precisa melhorar um pouquinho, né? E fizer um esforço, quem sabe a partir agora de 2013, para melhorar, vai ser muito bom. Afinal de contas, o que nós mais precisamos, como diz o poeta Manuel Bandeira, não é de lua cheia, este sol da demência vaga e notâmbula. O que nós mais precisamos, o que deixa a vida mais leve, mais luminosa, é a lua nova. Que Jesus nos dê nesse ano luas novas, todos os dias. Que assim seja. Vamos então, nesses momentos de paz, buscar esquecer por alguns instantes os problemas e aflições que nos atordoam o pensamento no cotidiano da vida lá fora. Para isso, vamos elevar o nosso pensamento até os planos superiores da vida. Vamos relaxar, soltar as tensões, fechar os olhos, respirar bem fundo, encher o pulmão de ar e soltar bem lentamente. Mais tranquilos, vamos esvaziar a nossa tela mental e inundá-la com luz intensa, visualizando os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual de nosso ambiente, sendo levados pela respiração, através da corrente sanguínea, a cada uma das células de nosso vaso físico, devolvendo-nos saúde, restauração e bem-estar. Mais tranquilos, vamos mentalizar aquela figura de Jesus que mais nos é familiar. Bem como nosso pequenino planeta Terra, qual esfera de luz a bailar pelo espaço infinito. Vamos pedir a Jesus que envolva em seu seio de amor o nosso orbe, conduzindo as nossas vibrações de paz a todos os recantos da terra onde vicejam a dor e o sofrimento. Pedimos em favor dos líderes mundiais para que conduzam a humanidade a tempos de concórdia. Pedir em favor das vítimas das guerras, do fanatismo, da intolerância, do ódio, das pestes, das fomes, das grandes tragédias naturais, pelos campos de refugiados. Vamos pedir ao anjo Ismael que verta o olhar generoso sobre o nosso Brasil,
terra do Cruzeiro, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que o nosso Dr. Bezerra de Menezes inspire os nossos governantes, os nossos homens públicos para as boas obras. Vamos pedir em favor de todos quantos nesse instante estão nos leitos de dor dos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses locais, pelos entes queridos que velam à cabeceira de um enfermo, pelos espíritos em processo de desencarnação e pelos que ficam e choram a dor da saudade, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, pelos que enveredaram pelos caminhos do crime, do alcoolismo, da droga, da prostituição, do jogo, pelos lares em conflito, onde não há diálogo, respeito, pelos que perderam a fé, pelos tristes e oprimidos, pelos suicidas, por aqueles que procuram trabalho e não encontram, mas também por todos os que, sendo ricos, geram empregos, pelos que vivem em condições subhumanas debaixo das pontes, nas favelas, e pelos que peregrinam na solidão das ruas, nas sarjetas do mundo. É tão triste viver só e não ter um lar para voltar ao final do dia. Pedimos por todas as religiões do mundo, independente dos rótulos, pelos seus líderes sinceros que preconizam a paz e a tolerância, pela nossa doutrina espírita, pelos nossos órgãos de unificação, pela nossa Ribeirão Preto, nossa Vila Tibério, sua gente simples e amiga. Pedimos em favor de nossas creches, instituições, pela nossa Casa do Vovô, pelo nosso Sanatório Espírita Vicente de Paulo, pelos companheiros de Sacramento, Palmelo, Uberaba, pelo inesquecível coração de nosso amado Chico Xavier, que onde quer que se encontre, ainda que para além das estrelas, receba as rosas perfumadas de nosso afeto, nosso ósculo de ternura e de gratidão. Por todos que aqui estamos, mas também por aqueles que não estão fisicamente aqui conosco, mas se recomendam às nossas preces, sejam parentes, familiares, amigos, encarnados ou desencarnados, mas também pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, caluniam, os que não nos compreendem, aqueles com quem temos dificuldade de nos relacionar, que onde quer que estejam, recebam as nossas vibrações de paz. Pedimos pelos nossos colegas de trabalho, por aqueles que dividem o dia a dia no ganha-pão, e também pelos nossos lares, solicitando as equipes de benfeitores espirituais que nesse instante visitem as nossas casas, que levem dali as energias negativas, os espíritos maus ou enfermos que porventura ali se encontrem, e tragam a nosso benefício o abnegado concurso dos venerandos guias da espiritualidade maior. Pedimos por este novo ano que se inicia, que sejamos sempre amanhã melhores do que fomos hoje, que tenhamos mais paciência, tolerância, simplicidade, humildade, sabedoria, fé, coragem, bom ânimo, bondade, que a gente possa, sempre que estiver caindo ou que cair, que a gente possa se levantar e seguir para a frente e para o alto, que tenhamos uma boa semana, que ao sairmos daqui nesta noite, depois do passe que vamos receber,
tenhamos nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais algumas semanas de lutas, e que os nossos médiuns sejam instrumentos eficazes da ação dos médicos da espiritualidade, que dos divinos laboratórios da pátria espiritual trarão o bálsamo consolador a cada uma de nossas particulares necessidades, físicas ou espirituais. Pedimos particularmente, em benefício de nossa Neide, companheira tão querida, doce, alegre, meiga, que foi nesta encarnação um exemplo de luta, de simplicidade, de alegria, de fé, de coragem, de esperança. Que a nossa saudade filial encontre o seu coração, que ela possa estar amparada na companhia de seus familiares que a precederam na grande viagem e ter tido certamente um despertar sereno, tranquilo, em paz. Pedimos em favor de seus familiares, do Roberto, da Valéria, do Júnior, de seus sobrinhos, de seu irmão, de suas cunhadas. Pedimos em favor de todos quantos sofrerão da ausência física desta companheira tão querida, que por longos anos esteve tão próxima de nós aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec. Agradecemos a Jesus pelas bênçãos da vida, pelo ar, pela água, pelo pão nosso de cada dia, pelo sol, pelas estrelas, pelas flores, pela música, pelos livros, pela poesia, pelos amigos, pela família, pela dor que nos ensina, pela lição. É assim que te agradecemos por mais este ano de lutas e te pedimos, divino amigo, meigo Rabi da Galileia, envolve-nos em sua doce paz, tem paciência conosco, inspira-nos na tua luz e nos abençoa, hoje, agora e para sempre. Que assim seja.